tem a ver, obviamente, com a imersão, que é o quanto desse processo é replicável para outros e o quanto é individual. E o quanto é científico isso? Porque, de certa forma, quando a gente fala científico... Ele quer a planilha os críticos de pergunta... Tem crítico de pergunta também. Ele quer que você coloque no Excel. Ele quer prova material para espiritualidade. Não existe gente mais chata que essa, que fala, me dê as provas da espiritualidade. O que eu quero saber é se o método é replicável ou não, porque uma das coisas que caracteriza a ciência é que você consegue se replicar sob determinadas condições, você vai conseguir espiritualidade, professor. Só é replicável se você aceitar. Está entrevistada. O Zuckerman está muito animado, depois eu vou falar por quê, mas vai dar problema. Eu acredito que essa busca é uma busca individual. Que nós chegamos aqui nessa vida sozinhos e daqui partiremos da mesma forma. Exato. Né? E que a única pessoa, até ontem eu falei isso nos stories, a única pessoa que você vai ser obrigado a conviver o resto da sua vida é com você mesmo. E é difícil a gente se aguentar. Então, se você não se conhecer, não adianta você falar, eu conheço muito bem o meu marido, eu conheço muito bem as minhas amigas, e a minha família eu sei de cada um. Se você não se conhece, você não suporta a convivência consigo mesmo. Só que é uma busca individual. E o que eu faço com a imersão, com os livros, com tudo que eu falo? Essa troca dentro das minhas experiências, se faz sentido para você, se você consegue receber o que aconteceu comigo e associar com coisas que acontecem na sua vida, com a sua caminhada, com até mesmo o que você busca, que bom. E se não, joga fora. Compartilhar, né? Assim como tudo que a gente faz na vida. Quantas pessoas chegam para falar algo pra gente que às vezes entra no ouvido e sai pelo outro porque ou a gente não está interessado em saber, ou não faz sentido naquele momento, ou aquela pessoa não sabe nem o que está falando, então você também não vai receber. Se às vezes você liga o automático. Agora a minha pergunta junto com a do Sami é: qual é o processo para se conhecer se você sofre quando você se conhece? Você vai tocar em algumas coisas que são conflitos, traumas? Sim, isso é uma análise, né? Se fosse fácil fazer uma análise, não é fácil você se analisar, você ser analisado, você se ouvir. Porque uma análise não é o que o analista vai falar para você, é o que você vai dizer e você vai ser obrigado a se escutar. Tem coisa que a gente não quer falar. Você se considera coach ou isso é outro processo? Assim, não. Porque os coaches, de certa forma, fazem isso. Eu conheço pouco, por isso que eu estou te perguntando. Assim, o que muda disso para um coach que fala que vai resolver, te ajudar na vida? A primeira coisa que eu falo para as pessoas é que eu não vou resolver nada de ninguém. Quem resolve é você mesmo. Até porque as nossas questões, elas são pessoais. Eu não consigo... Esse é um exemplo que eu sempre dou. Se você está com sede, eu não consigo pegar um copo d'água para você tomar água e matar a sua sede. Você tem que fazer isso por você. E eu nunca fiz coach, então eu não sei como é o trabalho de um coach. O que eu faço é análise. Experiência. Eu nunca fiz assim. Mas eu não sei se eu me colocaria nesse lugar. Eu acho mais que eu sou uma pessoa que tem muita história, que passou por muita coisa e que sempre tentou fazer do limão uma limonada. Olhar com olhos diferentes para aquele problema, não transformando ele em algo que ele não é, um tamanho que ele não é, e olhar de fato para o que ele passar por aquilo e deixar ir. Então, a forma como eu lido com as coisas, eu acho que é o que chama a atenção das pessoas que hoje me seguem. Mas, Mariana, esse é um processo, é uma pergunta que você requer um pouco de treinamento mental, eu acho. Porque a nossa mente é o que atrapalha um pouco, até nessa evolução de achar a nossa resposta. E aí, como atingir essa parte mais difícil? De repente, como você fez? Ou você tem uma dica pra gente, na nossa mente, contribuir com essa evolução? Isso é difícil, mas isso é um processo, né? É um processo de descoberta, de autocontrole em tudo, até mesmo nas suas emoções. Isso não quer dizer que você não passará por problemas, por questões, por dores
Não, a diferença é como você vai passar quando você se conhece. Como você vai lidar com aquilo. Como você vai pegar aquela emoção e fazer dela algo que você consiga lidar e deixar aí. Não ficar guardando. Aos poucos, quando você está nessa busca, você aprende a condicionar a sua mente. A pensar do jeito que você quer que ela pense. Porque a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Mas nós temos controle sobre as nossas atitudes. Né? Então, e 99% das coisas da vida fogem ao nosso controle. E o que a gente quer? Controlar tudo. E aí, quando a gente percebe que não consegue controlar o outro, a vida, o tempo, o que a gente faz? Entra em estado de sofrimento. Ansiedade, de ansiedade, depressão, é isso. Estresse. A gente